Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Aurélio Gomes. É aqui que eu falo sobre uma outra educação básica para o Brasil, uma nova educação política e um outro tipo de comportamento que traga bons reflexos para a política brasileira. No vídeo de hoje, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, perguntando, né, qual mesmo é a utilidade pública do governo Bolsonaro. Antes de falar sobre isso, eu quero te pedir para você se inscrever aí no canal e se aliar aqui com a gente, com essa comunidade em defesa de uma melhor educação para o Brasil. Uma melhor educação básica para que, né, faça com que o elevador social funcione para todos. Eu queria deixar essa pergunta de saber qual que veio o governo Bolsonaro. A gente está aí há mais de um ano e meio do governo dele, numa eleição completamente atípica, a de 2018, feita com inúmeras promessas, né, de campanha feitas por ele. É claro que eu não votei nele, tenho muito orgulho de ter votado no Haddad e no primeiro turno de ter votado na Marina Silva, mas fica a pergunta porque, mesmo não considerando ele como um presidente, ele é o presidente da nação, não é o meu, mas é o presidente da nação e eu estou dentro dela, mas eu não sinto representado por ele. Eu quero saber a que veio o governo Bolsonaro. Já estamos um ano e meio de governo, numa situação de pandemia que parou o mundo, que paralisou todas as atividades econômicas, industriais e tal, que vai gerar aí uma retração econômica no mundo inteiro. E aqui no Brasil já superamos a barreira de 1 milhão de contaminados e 50 mil mortos pela Covid-19, e até hoje não se tem uma ação estratégica da União que se estenda até os municípios, passando pelo governo dos estados, para proteger a população, para proteger a vida da população, para dar segurança e saúde para a população. Porque toda a desculpa que o Bolsonaro tem criado é de proteger a economia. E quando não se protege vidas, não se protege a economia. A literatura está aí para dizer o quanto que é prejudicial a questão das mortes em relação à economia. A morte em si, uma pessoa morta, ela não movimenta a economia. E mortes de pessoas, quando ela é levada a esses patamares, como aqui do Brasil, que tem uma violência estrutural, onde que mais de 50 mil pessoas morrem todos os anos, seja pela violência, seja pelas fatalidades, a gente tem um impacto econômico nisso. A Hannah Arendt, no seu livro Origens do Totalitarismo, ela explicou muito bem o que causou os expurgos que foram feitos nos países autoritários, porque se matava muitas pessoas, muitos civis, e acreditava que essas mortes não iriam impactar na economia, mas elas impactavam. Tanto os expurgos feitos na Rússia, na antiga União Soviética, e também na própria Alemanha, causaram impactos muito grandes na economia, porque você mata, vamos dizer, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Aqui no Brasil são 50 mil mortos provocados pela Covid-19 nesse atual expurgo aí do Bolsonaro. E é menos 50 mil pessoas que estão dentro do bolo da economia fazendo essa roda girar. Porque a economia existe porque as pessoas existem. E qualquer discurso que não tiver acompanhado da proteção de vidas não pode ser relacionado à proteção da economia. Porque se não protege vidas, não protege a economia. A economia é feita de pessoas, não feita de entes espirituais. Elas são feitas de vidas que precisam de se alimentar, de se vestir, de se locomover, de consumir, de, vamos dizer, de empreender. São 50 mil famílias aí que perderam seus entes queridos e até hoje a gente tem um governo que não se mostrou a que veio. Qual é o papel do governo Bolsonaro? Do ponto de vista da economia, a gente pode falar de uma inércia e uma inépcia do Paulo Guedes, porque ele também não se mostrou a que veio. É um cara que fala muito, fala pelos borbotões, mas em relação à ação pública, à ação política, à ação econômica, não tem absolutamente nada.
tudo que foi feito e tudo que foi falado pelo Paulo Guedes não foi cumprido. A gente esperava uma revolução na economia brasileira em função desses manuais liberais que rodam por aí e que permanecem na cabeça mofada e cheia de teia do Paulo Guedes. Mas absolutamente nada foi feito, nem no campo da macroeconomia e nem muito menos no campo da microeconomia, que são as pequenas engrenagens que fazem as engrenagens maiores rodarem para fazer um pleno funcionamento da economia. Mas não, a gente não tem absolutamente nada disso. A gente tem lá em cima, dentro do Palácio do Planalto, o sabotador-geral da República, que no lugar de um presidente acaba atrapalhando todos os esforços em relação ao combate da Covid-19, dessa doença aí tão popularmente chamada de coronavírus. A essa altura, pela institucionalidade que existe no próprio Estado brasileiro e pelas ferramentas dadas pela Constituição de 88, a essa altura nós éramos para estar debaixo de um guarda-chuva de um planejamento estratégico da União, que poderia ali estabelecer todas as medidas para ser feitas contra a Covid-19. Debaixo desse planejamento estratégico vinha o plano de contingência dos estados, que poderia ali trabalhar os aspectos da saúde, os aspectos da prevenção e os aspectos da continuidade econômica dos setores que dinamizam a economia de cada estado. E dentro do município, um plano de ação de cada prefeito, vindo a reboque do planejamento estratégico da União e do plano de contingência de cada estado. Mas não, a gente tem um sabotador-geral da República que dificulta as ações do isolamento social, que não passa o exemplo correto para a população e dificulta o trabalho dos governadores e dos prefeitos, e também aliado a esse sabotador-geral da República, a gente tem inúmeros militares dentro da estrutura de governo, numa maneira de venezualização do Estado brasileiro, da mesma maneira que o Chávez fez quando chegou ao poder na Venezuela. Lotear cargos de militares, lotear generais dentro da estrutura do governo. Eu não sei quantos dias a gente já está sem um ministro da Saúde, e tem um general lá no lugar, para quê? Para quê? Qual mesmo é a utilidade pública desses generais dentro do Ministério da Saúde? Eles estão, a cada dia que passa, se afundando junto com o Bolsonaro. É impressionante que depois que aconteceu a situação da prisão do Queiroz, acabou tampando a boca de todas as narrativas disruptivas e golpistas que tinham até então. Porque, mesmo despreocupado e descolado da realidade do Brasil, o presidente Bolsonaro só pensava em proteger os seus, em manter aquilo que o Oliveira Viana falava de política de clã. E realmente é uma política de clã que defende os seus, que defende os seus filhos, que defende a si mesmo e defende os seus amigos. Mas depois da prisão do Queiroz, as coisas mudaram mesmo de figura. Mas qual é mesmo a utilidade pública do governo Bolsonaro? É a saúde? Não. É a educação? Muito menos. O ex-ministro da Educação utilizou de todas as maneiras ali para poder fugir do Brasil, mesmo utilizando o passaporte diplomático do cargo de ministro da Educação. Olha a desmoralização que o governo Bolsonaro promoveu ao cargo de ministro da Educação. Colocar um ex-ministro fora do Brasil e só depois que ele está fora que se publica a sua exoneração. É um governo banditista. É o que a gente pode se dizer do governo Bolsonaro. Ele não veio para fazer absolutamente nada em prol da população. Ele só está pensando nele mesmo. Então, a gente já pode aí pedir o impeachment do governo Bolsonaro, mesmo com toda a impossibilidade do processo passar, mas a gente tem aí pencas de crimes de responsabilidade, de crimes comuns. É isso que veio o governo Bolsonaro, para destruir o Brasil, para destruir a imagem do Brasil lá fora e para transformar aquilo que a gente já vinha sendo, um pária do ponto de vista diplomático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, em função da nossa desigualdade profunda, e
ainda por cima de um governo assassino, genocida, que pouco se importa com a dor das famílias. Recentemente, eu vi aí o Reinaldo Azevedo falando de uma ida do governo Bolsonaro ao velório de um jovem do Exército que faleceu em função aí de um acidente no treinamento. E nenhuma palavra para os mais de 50 mil mortos pela Covid-19. Nenhuma palavra para aqueles que somam a 1 milhão de contaminados pelo coronavírus. Nenhuma palavra pela dor dos brasileiros. É assim que é o governo Bolsonaro. Ele veio só para destruir o Brasil e nada mais. É mais um vídeo meu que fica aqui no canal para vocês aí assistirem, concordarem, discordarem. Se alie aqui com a gente, se inscreva aqui no canal para a gente poder falar sobre a política, para a gente poder falar também sobre uma nova educação para o Brasil e sobre o comportamento do brasileiro que está na raiz e que reflete a nossa situação atual de hoje em dia. A gente se encontra em outros vídeos. Até mais.